Estamos de volta com o Alpha Channel News. Você conhece a doença celíaca? Trata-se de uma condição autoimune na qual os portadores da patologia possuem intolerância ao glúten. Nós recebemos a médica que atua na área de nutrologia, doutora Rafaela Mayumi, que vai nos ajudar a tirar algumas dúvidas sobre o assunto. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Essas intolerâncias alimentares são muito discutidas atualmente, né? E algumas dietas restritivas viraram até moda. Mas a intolerância é uma doença. Inclusive, o dia 16 de maio foi instituído o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Celíaca. O que significa exatamente essa intolerância? Como que o glúten age no nosso organismo? Bom, primeiro que a doença celíaca é uma doença autoimune genética. Então, a pessoa ela não consegue digerir a proteína do trigo, que é o glúten. E isso gera vários transtornos, doenças, inflamações. A pessoa fica mais vulnerável, né, do que pessoas que não têm a doença celíaca. Entendi. Você falou do glúten, né, do trigo, aliás, a gente está acostumado a associar a esse cereal. Isso. Mas o glúten, ele está presente em alguns outros alimentos? Sim, é que o trigo é o mais comum, né, que a gente tem aqui no nosso meio, mas tem na cevada, no centeio, no malte. E as pessoas acham até que na aveia, mas a aveia ela não tem por si só, mas sim por conta da contaminação dos maquinários, aí ela acaba tendo na maioria das vezes. Aquela contaminação cruzada que a gente fala, isso. Né? E quais são os principais sintomas, assim? Quando que a gente sente que está na hora de procurar um médico, que a gente pode realmente ter uma intolerância? É assim, a maioria dos casos a gente desconfia quando o paciente ele tem um desequilíbrio do trato gastrointestinal já crônico, sabe? Então ele tem gastrite, refluxo, azia, ele tem intestino preso, intestino solto. É muito variável porque são sintomas até meio inespecíficos, né? Mas a longo prazo ele cursa com várias carências nutricionais, começa a emagrecer, começa a dar má absorção, ele começa a ter problemas muito cedo, assim, que não justifica, né? Entendi. E aí que a gente entra com a investigação. Normalmente é assim, a não ser que já venha, já herdado familiarmente, a gente já saiba, tem esse conhecimento, a gente diagnostica antes. Certo. Então, como que é feito esse diagnóstico? São realizados exames, né, diversos? Sim, normalmente a gente faz exames de sangue, que fazem os autoanticorpos, que são a antigliadina, antitransglutaminase, antiendomísio, a gente dosa também a IgA total no sangue. Aí, alguns casos a gente pede o teste genético e, por fim, né, o que é protocolado hoje para afirmar, bater o martelo da doença celíaca é a endoscopia, que se faz uma biópsia do duodeno, né? Nossa. E vem com a atrofia, né? Só que nem sempre vem positivo porque ninguém nasce com o intestino já lesionado. E aí tem essa dificuldade, né? Essa polêmica, né? Entre aspas, das pessoas ficarem, e aí, eu sou ou não sou celíaca? Aí precisa ter todo um acompanhamento e ver o conjunto, né? Para você bater o martelo quando você tem uma endoscopia que não está positiva, clássica, né? Entendi. E esse paciente é positivo, que está certo que é celíaco. Existe um tratamento? É só a base de dieta? Como que a pessoa convive com a doença? No início, quando o paciente está muito descontrolado, né? Acabou de fazer o diagnóstico, ele vai estar com várias carências nutricionais. Aí a gente auxilia nele nisso, né? Só que basicamente o tratamento é a exclusão completa do glúten para o resto da vida dele. Entendi. E é uma doença exclusivamente, não sei se é exclusivamente o termo, mas ela é de origem genética, como você explicou. Normalmente sim. Mas a gente pode adquirir ao longo da vida, por exemplo, não sentir sintomas durante minha vida toda e de repente numa faixa etária começou a se manifestar? Que assim, a pessoa já nasce com essa genética, só que não necessariamente ela vai desenvolver a doença celíaca. Então pode ser que desenvolva quando é criança, ou não, e descobrir só depois de 40, 50 anos. Vai depender muito da quantidade de glúten que a pessoa come, né, como que está o sistema imunológico dela, como que consegue combater isso para não gerar problemas, né? Então, fica naquela, tem gente que morre e não sabe que foi celíaco na vida, né? Entendi. E é um percentual grande da população? Relativamente grande, cerca de 1%.
Entendi. E quando assim não há esse controle, né? Por exemplo, a pessoa não faz essa dieta, não tem esse acompanhamento médico, né? Com o nutrólogo que vai ajustar aqueles nutrientes que ela está deficiente, né? Ela pode se desenvolver para uma doença mais grave? O que acontece? Sim, que aí não é necessariamente por conta da doença celíaca, mas é pelas consequências, né? Da má absorção, começa a ter desnutrição, geralmente o paciente ele tem uma imunidade muito baixa. Começa a ficar doente o tempo todo, toma antibiótico o tempo todo. E é sempre uma pessoa que está sempre doente. Não é normal, sabe? As pessoas notam, nossa, mas você fica doente toda hora, né? Só que o maior perigo, assim, quando realmente passa batido, é desenvolver um câncer do intestino, né? Que muitas vezes já abre o quadro da doença celíaca descobrindo câncer. Entendi. Nossa, já num quadro mais avançado da doença seria, né? Sim. Entendi. E a gente pode falar em prevenção, uma vez que é uma doença genética, que ela pode se desenvolver mais à frente, a gente não sabe se vai desenvolver ou não. A gente tem como prevenir essa manifestação? Então, isso é muito polêmico, né? Porque assim, como é genético, ela vai ter a predisposição desde sempre, né? Mas talvez, se não tiver um consumo abusivo de glúten e tiver um controle bacana, assim, de imunidade, nutricional, todos os nutrientes, talvez ela consiga não desenvolver o quadro clássico, né, da doença celíaca. Mas isso ainda é muito polêmico, não se fala ainda não existe, assim, protocolar, essa é a prevenção de doença celíaca, porque é herdado, né? Entendi. Vamos repetir os sintomas, então, o que é considerado, assim, que a pessoa deve realmente prestar atenção. Algo que já que é quase, não certo, mas assim, que você tem, sim, essa predisposição. O quadro clássico geralmente cursa com dores abdominais, azia, refluxo, distensão. Isso tudo de forma constante, né? Constante, Não necessariamente tudo junto, né? Intestino solto, intestino preso, imunidade baixa. Só que aí tem uma outra questão de quadros também incomuns de não ter sintomas gastrointestinais. Aí que complica um pouquinho mais, né? Sim. Porque fica mais difícil, é mais desafiador se fazer um diagnóstico. Que às vezes a pessoa não tem nada, só que ela tem crises de enxaqueca crônica, ela tem alergias de pele, dermatites a vida inteira e não descobre a causa. Nossa, que loucura, coisa que a gente jamais poderia associar, né? Que tivesse dores. Relação com É isso que é o glúten, problema, né? Então, dores articulares, é muita coisa assim, envolvida. A própria infecção, né? Às vezes ela não tem sintomas digestivos, mas tá lá toda hora com amidalite, toda hora com infecção urinária, né? Então toda hora ficando gripado. Que loucura. E aí nesse processo de não, isso não é normal, que a gente começa a investigar. E aí vai investigando tudo, aí uma hora você acha. Entendi. Então, assim, não acabou virando moda, né? As pessoas cortarem o glúten, muito por conta até de dieta para perda de peso. Sim. E tal. Mas então, assim, eu não sei, a gente pode concluir que mesmo quem não for celíaco deve evitar o consumo excessivo de glúten? Isso é um outro tema muito polêmico, porque existem pessoas que são intolerantes ao glúten, sim, que não são celíacas. Então, tem que fazer todo o rastreio, né? Só que não dando os exames positivos não significa que ela não possa ser intolerante. Aí a gente faz um teste terapêutico, exclui o glúten por 15 dias, 1 mês, 2 meses, aí depende muito, né, do que a pessoa tiver, e vê se ela melhora. Se ela melhorou, é isso. E aí vai usufruir dos mesmos benefícios da exclusão completa do glúten para controlar todos aqueles sintomas que ela tiver. Entendi. Então, uma dieta do dia a dia, assim, o que seria mais saudável? Então, o consumo, a proteína, os vegetais. Isso. E tal. Então, os cereais, a gente deve tomar um certo cuidado, então? Depende muito da pessoa também, porque ao mesmo tempo que tem intolerância a glúten, tem intolerância aos outros tipos de cereais e qualquer outro alimento. Por isso que tem que ter uma avaliação, uma anamnese bem detalhada, ver todo o perfil metabólico da pessoa, como que ela reage a todos os tipos de alimentos, para determinar o que vai ser o melhor para ela. Tá joia, doutora. Muito obrigada. Bem esclarecedor. A gente conversou com a médica Rafaela Mayumi, que atua na área de nutrologia.